do verso de número 21 até o verso de número 25, dando continuidade à pregação no Evangelho de Marcos, nesta noite do santo dia do nosso Senhor. Marcos capítulo 4, do verso de número 21 até o verso de número 25, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueiro ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e assim se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Senhor, peço-te, Pai, neste momento que o Senhor me use para a glória do Teu nome na pregação da Tua palavra nesta noite, a partir deste texto do Novo Testamento. Que de alguma forma, Pai, apesar de mim, a Tua palavra seja proclamada e que possamos, Pai, por Ti ser instruídos, edificados, bem como exortados. E que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos não somente entender, mas que sejamos, Pai, diligentes também no praticar, no viver. Ajuda-nos, Pai, também a sermos bons ouvintes da Tua palavra, que escutemos a Tua palavra com diligência, com amor, com fé, e que a Tua palavra seja guardada no nosso coração e que seja praticada. É o que eu te peço, Senhor, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Irmãos, nós, na última exposição que tive a oportunidade de fazer, nós observamos uma parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo contou. Eu mencionei a verdade de que se trata de uma parábola, talvez a mais conhecida, se não a mais conhecida, certamente uma das mais conhecidas parábolas, chamada a parábola do semeador. Onde nós aprendemos a realidade de que existem solos diferentes onde uma mesma semente é lançada. E nós vimos que essa semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é lançada. E nós vimos que o semeador principal é o próprio Senhor Jesus Cristo. E que aqueles que anunciam o Evangelho do Senhor são aqueles que são usados pelo Senhor e são boca do próprio Senhor Jesus Cristo na proclamação. E que quando nós pregamos a palavra, há corações distintos. Há uma mesma palavra sendo lançada em solos diferentes e estes solos diferentes reagirão de modo distinto à pregação da palavra. E nós vimos uma coisa que é fato. Mesmo havendo solos distintos, a palavra é proclamada a todos sem qualquer tipo de discriminação. A palavra ela é semeada, a palavra é lançada, mas a resposta, de fato, é distinta. E nós sabemos, meus irmãos, e vimos que aqueles então que estavam ouvindo aquelas palavras, inicialmente, se tratavam de um público grande de pessoas, incluindo ali naquele meio os discípulos do Senhor, os seus filhos ou os seus eleitos. E o que acontece é que nem aquela multidão, nem os discípulos entenderam, então, em particular, os discípulos vão até Cristo e perguntam o que significava aquilo, o que ele queria dizer com aquelas palavras. E então o Senhor Jesus Cristo, em particular, os explica. O Senhor Jesus Cristo dá a interpretação devida, a apropriada, fiel daquela parábola.
E ele então nos apresenta esta realidade grandiosa de que muitos escutam, mas muitos rejeitam. Muitos escutam, mas aquela palavra não encontra raiz no coração destas pessoas. Muitos escutam, mas os prazeres deste mundo, as ambições pelas coisas desta terra, sufocam aquela palavra que em algum momento chegou até eles. Mas nós vimos que muitos frutificam a 30, a 60, a 100. Eles prosperam. Eles são aqueles que escutam a palavra, mas não somente escutam a palavra, eles são aqueles que vão frutificar desta palavra. E agora então nós chegamos a esta outra parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo vai contar naquele mesmo contexto em que Ele contou a parábola da semeadura. No mesmo contexto. E elas estão ligadas, uma parábola à outra. O Senhor Jesus Cristo provavelmente contou esta parábola, inclusive no mesmo dia. Aqui agora, em particular, aqueles que haviam procurado a Ele particularmente. Aquele grupo dos seus discípulos ali, que estavam ouvindo as suas instruções. E então, como mencionei, se trata aqui de um complemento da parábola do semeador, como que nos mostrando a resposta para uma pergunta que nós poderíamos fazer. O que fazer com a palavra ouvida? A palavra ela foi pregada, a palavra ela foi semeada nos nossos corações. E então, o que fazer com esta palavra que foi semeada nos nossos corações? O convite do nosso Senhor Jesus Cristo, através desta parábola, é convidar aqueles que escutam a verdade do Evangelho a não somente serem ouvintes, mas diligentes compartilhadores desta verdade, sendo luz, bem como praticantes desta verdade. E então a parábola, o Senhor vai começar dizendo o seguinte, a partir do verso de número 21. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Não vem antes para ser colocada no velador? É interessante nós olharmos para esta pergunta do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pergunta que nós conhecemos como uma pergunta retórica. É uma pergunta que ele já está como que respondendo ela. A resposta seria óbvia, não faz sentido fazer tais coisas. E você poderia então perguntar, o que é que não faz sentido? Ele vai dizer então, perguntando, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Meus irmãos, candeia, ela pode ser traduzida aqui por uma palavra que nós conhecemos melhor, uma lamparina. Algo que é utilizado para alumiar as coisas, para trazer luz a um ambiente que se encontra escuro. A candeia ou a lamparina naquele período funcionava com óleo, ela era abastecida com isso, e ela ficava num lugar que era bem visível. Bem visível na casa, e num lugar alto, para que aquela casa toda pudesse ser iluminada com a luz da candeia. Era utilizada naquele período, e é muito comum também em muitas casas hoje, inclusive, muitas pessoas usam. Alguns irmãos aqui nos últimos dias tiveram que usar algumas espécies de lamparina para iluminar a casa, a sala, o quarto, porque faltou, ou faltou não, né? A turbina, o gerador, as coisas não estavam funcionando bem, então tem que se utilizar
de algo para iluminar a casa. Então, talvez na cabeça de vocês que estão passando por essa experiência, eu imagino que todos aqui já passaram por isso também, tenham a ideia de como funciona e como é importante colocar no lugar específico e estratégico aquilo para que ele possa iluminar, de modo que possamos contemplar, andar na casa. Era usada para iluminar. E então alguém poderia perguntar, mas então o que significa alqueire? Porque ele vai falar, ninguém coloca uma candeia debaixo do alqueire. O alqueire, meus irmãos, era uma espécie de panela ou vasilha que era utilizada para pesar a quantidade de trigo ou para medir ou pesar cereais. Era uma espécie de panela ou vasilha utilizada com este propósito. E ele então está dizendo aqui, ninguém coloca a lamparina embaixo do alqueire. Ele pergunta, alguém colocaria? Será que faz sentido pegar a luz que é necessária para iluminar algo e então vou pegar a panela ou a vasilha e então cobrir? Ninguém faz isso em sã consciência. Com o juízo no lugar, ninguém faz isso. Se você tiver com a luz na sua casa lá e alguém chegar jogando em cima, você vai dizer assim, meu amigo, o que é que você está querendo fazer com isso aí? A intenção de colocar esta lamparina aí é para que ela possa iluminar a minha casa. Por favor, coloca a panela no lugar dela, que esse não é o lugar adequado dela. E outra pergunta ele então vai dizer, e também ninguém coloca a lamparina embaixo da cama. Imagina que loucura seria então colocar a lamparina embaixo da cama. Quem faria isso? Só alguém que está querendo tocar fogo numa casa. Não é? Se a intenção da pessoa for essa, então ela vai, eu vou colocar a lamparina aqui. Então, de fato, o que você vai provocar na casa é um incêndio, provavelmente. A pergunta do nosso Senhor Jesus Cristo é para levar a pessoa a uma constatação certa, ele não tem como fugir dessa conclusão. Ninguém faz isso. A luz será colocada no lugar certo para que alcance o propósito pretendido. Ele tenta nos fazer uma pergunta que é um absurdo. Ninguém faria isto. Ninguém faria isso. E então ele continua dizendo no versículo de número 22, pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. E como mencionei, meus irmãos, então no início, o que o Senhor Jesus Cristo aqui, nestes 2 primeiros versos, está querendo nos ensinar é acerca da responsabilidade que temos quando nós conhecemos a vontade de Deus revelada na Sua palavra. Quando ele vai falar ali sobre a lamparina, quando ele vai falar ali sobre a candeia, ele está falando sobre a palavra, ele está falando sobre o Evangelho, ele está falando sobre Cristo. Cristo é o Evangelho é Cristo. E então ele diz, ninguém deve cobrir a luz, ninguém deve encobrir a candeia, ninguém deve escondê-la. Ela deve estar no melhor lugar para iluminar a todos. Esta é a ideia que o Senhor Jesus Cristo, então, está querendo fazer que os seus discípulos compreendam. Compreendam, então. A luz deve brilhar. A luz deve iluminar. William Hendrickson, comentando acerca desse texto, ele vai dizer aqui, o que faz brilhar corações e vidas? Resposta, a palavra de Deus afirmando sua influência dentro desses corações e vidas.
Essa palavra é simbolizada pela semente, também pela lâmpada. Era essa palavra e essa lâmpada que os rabinos estavam escondendo sob uma pilha de tradições humanas e ações hipócritas. Essa palavra deve revelar seu poder uma vez mais. A lâmpada deve brilhar de novo com toda a pureza de sua luz, para que seja uma bênção para os homens. Essa interpretação lança luz sobre o absurdo de colocar a lâmpada debaixo do alqueiro ou da cama, em vez de no suporte apropriado. Há um suporte apropriado para se colocar a lâmpada. Ele até diz, não vem antes para ser colocado no velador. Justamente no local apropriado para então aquela luz, para que então aquela luz possa brilhar. Meus irmãos, assim como a casa que está escura necessita da luz, as pessoas que estão na escuridão, aqueles que estão nas trevas, precisam da luz da palavra, do Evangelho de Cristo. É exatamente disto que precisam aqueles que estão perdidos neste mundo. Eles precisam de luz no meio das suas trevas. E então, o que fará aquele que tem um coração fértil, aquele que tem um solo fértil? Ele será alguém que vai frutificar, e ele também será alguém que levará a luz diante dos olhos daqueles que estão perdidos em trevas. Um coração fértil, um coração produtivo será frutífero, inclusive na comunicação e na apresentação e na revelação de Cristo. A luz deve surgir para que as trevas nos corações dos homens possam ser dissipadas. E então nós devemos ser aqueles que conduzem esta luz. Não devemos ser como muitos que encobrem, como faziam os fariseus naquele período, como faziam os mestres da lei naquele período, com exigências que não cabiam, com regras que não faziam sentido, com impiedade e maldade, tentando abafar qualquer tipo de comunicação acerca de Cristo, tentando inclusive sufocar o próprio Cristo. Nós não podemos ser semelhantes a estes homens. Nós que recebemos esta palavra, nós que temos um coração que se tornou um solo fértil para receber a palavra através da obra do Espírito Santo, devemos ser aqueles que não esconderão, mas trarão à tona esta verdade. Diante dos olhos e aos ouvidos de todos. Por essa razão não se coloca a luz, a palavra, o Evangelho, Cristo, em lugar onde não brilhará. Onde não brilhará. Mas muitos andam como se fossem pessoas que foram objeto da salvação do Senhor, mas nunca foram do Senhor, e encobrem estas verdades. Lloyd Jones vai dizer o seguinte sobre essas pessoas. Essas pessoas aparentemente são crentes, mas na realidade não o são. Desejar parecer crentes, mas não funcionam, desejam parecer crentes, mas não funcionam como tais. Antes, assemelham-se ao sal insípido, ou à luz que não ilumina. Se é que podemos imaginar coisas assim. Podemos imaginar tais fenômenos mais facilmente ao pensarmos na ilustração da luz que foi coberta com um alqueire. Se tentarmos isso através da observação e da experiência, concordaremos que isso exprime uma pura verdade. O crente formal
É o indivíduo que conhece o bastante sobre o cristianismo para que seja capaz de estragar o mundo para si, mas que não sabe o bastante do cristianismo, a fim de que este venha a ter algum valor positivo. Ele não acompanha o mundo, porque sabe muita coisa a respeito do mundo e teme certas consequências. Mas as pessoas que convivem com ele sabem que ele está apenas tentando ser diferente, embora não possa mostrar-se franco e sincero com elas. Por outro lado, tal indivíduo não goza de real comunhão com os crentes. Seu cristianismo, entre aspas, é suficiente apenas para estragar tudo ao seu redor, mas não é bastante para que ele seja uma pessoa caracterizada pela felicidade, pela paz, pelo Espírito e pela vida abundante. E por que não também dizer, por alguém não é caracterizado como alguém que é luz em meio às trevas. Meus irmãos, o cristão que agora é luz no Senhor, deve ele brilhar. Deve ele brilhar em vários sentidos. A santidade do cristão deve brilhar, ou suas boas obras devem brilhar e devem também ser vistas por várias pessoas. E essas pessoas, então, contemplando a beleza, a santidade, a luz, a vida que em nós, deverão ser conduzidos a glorificar ao nosso Deus. Mas também devemos ser aqueles que, através da comunicação da verdade, conduzem pessoas ao conhecimento daquilo que antes estava encoberto, mas que foi trazido à luz. Não está mais encoberto, que o Senhor trouxe à luz. A principal forma, meus irmãos, de fazermos a vontade de Deus conhecida, a principal forma de fazermos com que aquilo que antes estava encoberto, mas então agora deve ser revelado, seja conhecido, é exatamente através do principal meio que nós utilizamos o tempo inteiro e do qual eu fui encarregado de fazer. É a pregação da palavra. Quando o texto nos diz, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado, não está tratando aqui sobre a ideia de que eu cometi algo e então isso vai ser revelado em alguma ocasião. Eu transgredi de determinada forma e então isso vai ser revelado diante dos olhos das pessoas. Nós devemos entender aqui que no contexto o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a palavra. O Senhor Jesus Cristo está falando sobre o Evangelho, que de alguma forma esteve oculto aos olhos dos homens antes, que pela mão e maldade dos fariseus hipócritas foi abafado, mas que ele será revelado com clareza diante dos olhos de todos os homens. Nada será encoberto, mas revelado. E como mencionei agora, a principal forma é através do anúncio. Nós somos chamados então, meus irmãos, a dizer aos famintos que nós encontramos o pão da vida. Cristo Jesus, aquele que pode alimentar a alma desta pessoa. Nós que conhecemos a luz, nós que nos alimentamos deste pão, devemos ser aqueles que levarão este pão, Cristo, a todos aqueles que estão famintos. Fazendo assim, essa vontade do Senhor, essa revelação do Senhor, este mistério do Senhor que é Cristo, revelado diante de todos os homens. Devemos ser aqueles que antes estavam perdidos, mas encontraram o caminho que é Cristo. Nós devemos ser aqueles que também apresentarão diante dos homens hoje a verdade. Não existe para você outro caminho que não seja Cristo.
E isto acontece através da pregação da palavra, através do testemunho da palavra, que é um dever de todos os crentes. O pai também tem o dever de fazer isto. Veja, não é somente um dever nosso como homens e mulheres testemunhando neste mundo que está nas trevas, apresentando a luz. Mas também devemos ser aqueles que, como pais no lar, apresentarão para os seus filhos a luz do Evangelho. Se você não está disposto a fazer isso no seu lar, mas muitas vezes se coloca na condição de fazer isso publicamente diante dos olhos dos homens, procure resolver isto. Você deve tratar isto no seu lar também. Muitas pessoas parecem ser pessoas dispostas a proclamar esta luz diante dos olhos dos homens, mas no lar não são propagadores desta luz. Não revelam, não instruem, não edificam os seus filhos nesta luz que é o Evangelho, que é a palavra, que é Cristo. Temos o dever também de, como luz, ser luz também, no compartilhar, no instruir, no exortar os nossos irmãos na palavra. Somos chamados a isto, exortando uns aos outros em amor, através da palavra, irmãos com irmãos, amigos com amigos, com os desconhecidos, com todos. Toda a vontade de Deus, meus irmãos, tudo aquilo que antes estava encoberto foi revelado. Sobretudo depois que o nosso bendito Senhor Jesus Cristo, Ele padeceu na cruz, morreu, mas ressuscitou. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi expandido de uma forma extraordinária diante dos olhos dos homens. Nós hoje possuímos toda a revelação de Deus. Nada está encoberto aos nossos olhos. Aquilo que antes era um mistério, nos foi revelado Cristo. E este Cristo, então, que antes era um mistério, que nos foi revelado, deve ser exatamente Ele que nós devemos compartilhar com os homens neste mundo. Somos, portanto, chamados a ser luz. Você deve ser luz. Mas então a palavra continua dizendo, e então no versículo de número 23, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo ainda alertando a estes homens. E Ele então vai dizer no versículo de número 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós já vimos isto. O Senhor Jesus Cristo falou exatamente estas palavras quando nós tratamos sobre a parábola do semeador. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma advertência solene do Senhor. Uma advertência solene. Vocês que escutam a proclamação, vocês que escutam aquilo que estou falando, atentem. Porque você pode estar escutando, você pode estar ouvindo, mas você pode não atender aquilo. Essas palavras podem entrar no seu ouvido e, como falam, sair pelo outro. Muitas vezes nós conseguimos fazer assim. Muitas vezes nós fazemos isto, inclusive. Mas a advertência do Senhor é: ouça. Vocês devem atender ao que está sendo dito. Ele, inclusive, vai dizer no verso seguinte: atentai. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não está dando a sugestão aqui. Olha, se for possível, escute a advertência que eu vou lhes dar. Quando der, se possível, por favor, atenta ao que eu vou dizer. Não, meus irmãos. Se trata de palavras de ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, chamando homens e mulheres a ouvir diligentemente a palavra.
E meus irmãos, esta palavra que o Senhor Jesus Cristo naquele período falou, instruindo pessoas acerca da palavra, aponta também para a palavra que nós proclamamos hoje. Todos aqueles que escutam a proclamação do Evangelho devem ouvir. Não devem dar as costas. Não devem tentar abafar isto, não. Todos vocês são chamados a ouvir, ouvir, ouvir. Mas quando nós falamos sobre ouvir aqui, não se trata somente de entrar pelos ouvidos. Isso redunda em prática. É o ouvir de uma pessoa que abraça isso verdadeiramente e está disposta a praticar aquilo. É de alguém que ouve e atende, e então pratica. Se trata de servos obedientes, são estes aqueles que escutam a palavra, são estes aqueles que então procuram praticar, porque como já mencionei em alguma outra ocasião, o cristianismo não se trata de uma religião simplesmente de ouvidos, mas de prática. Não se trata somente de ouvir, mas de procurar viver. E vocês devem ouvir a palavra pregada, como nós lemos nos nossos padrões doutrinários aqui no culto. Como a palavra do Senhor deve ser ouvida. Exigido, meus irmãos, de mim e de ti, que nós atendamos a esta palavra com diligência. Com diligência, sem demora. Sem tentar pensar assim, não, eu vou deixar para depois, de forma alguma, mas com diligência, pronto, dispostos a realmente ouvir aquela palavra. Com preparação e com oração. Somos chamados a, em ouvindo a palavra, procurar com zelo e temor, olhar para aquilo que está sendo dito, e então, sendo aquilo verdade, nós devemos receber a verdade. De qualquer jeito. Não. Nós somos chamados a ouvir e receber as advertências do nosso Senhor com fé. Com fé em absolutamente toda a verdade do Senhor que for dita. Mas não é exigir somente fé de nós, é exigir do amor, é exigir do mansidão, é exigir do prontidão de espírito. Porque a palavra pregada com fidelidade é como o próprio Deus falando aos ouvidos do seu povo. Não se trata simplesmente do ministro falar, mas quando a palavra é proclamada, saibam disto, é como que o próprio Senhor falando com a igreja. E quando você rejeita a palavra do Senhor, você não está simplesmente rejeitando o ministro nem a sua palavra, mas o próprio Deus. Então devem atentar à palavra de Deus. E esta palavra, meus irmãos, pregada, quando então nós escutamos com diligência, fé, amor, prontidão, esta palavra então meditada, ela vai descer para o nosso coração e então vai alcançar o propósito. É a prática. Sem prática de nada valerá. Sem prática só teremos a nossa cabeça cheia de verdades, mas sem vida. Mas sem vida alguma. Não pode acontecer isto na vida daqueles que falam que são filhos do Senhor. Esta palavra ela não pode ficar na sua cabeça, irmão. Esta palavra não pode ficar somente na sua cabeça, minha irmã. Esta palavra deve ser digerida. Ela deve ser ruminada. Ela deve ser mastigada. Ela deve ser obedecida. Ela deve morar no seu coração. Aí sim, quando ela encontra guarida no seu coração, sendo você um ouvinte diligente, ela vai se espalhar para os seus membros todos.
ela vai se espalhar para os seus braços, ela vai se espalhar para as suas pernas, ela vai se espalhar para a sua cabeça, ela vai se espalhar para os seus lábios. Você vai ser um praticante diligente desta palavra. Mas o Senhor então alerta, porque os discípulos naquele período, assim como nós hoje, precisamos ouvir do próprio Senhor nos dizendo as seguintes palavras: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. E então ele vai apresentar a sua advertência. Versículo 24 então nos dirá, chamando os homens agora a outra responsabilidade. Ele vai dizer, então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Meus irmãos, quando nós pensamos em medida, e começamos a tentar considerar o que acontecia naquele período em que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui, no mercado, é que eles não possuíam uma medida muito precisa como um padrão para aquilo que era vendido no mercado. E uma coisa que se era utilizada naquele período era a medida através do braço. Mas é complicado uma medida assim, porque não se trata de um padrão. Você acaba sendo injusto ou sendo injustiçado. Imagine você se fossem tirar a medida do meu braço e depois tira a medida do meu braço comparado com o de Abel. É diferente demais. Se trata de um braço muito mais longo que o meu. Veja que quando nós olhamos para essa realidade de uma medida através de um braço e extensão de um braço, ela nunca será uma medida adequada, uma medida precisa. Há braços mais curtos, há braços muito mais longos. O que o Senhor, então, quando Ele vai falar sobre medida aqui, Ele vai tentar nos apresentar a verdade de que a medida com que Ele mede é diferente. Jamais seria uma medida injusta que pode apresentar erros e não ser boa. Não, de forma nenhuma. Quando Ele fala, meus irmãos, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Ele está falando aqui sobre a realidade de que quanto mais você recebe, quanto mais você conhece das coisas espirituais, quanto mais profundidade você tem nas verdades do Senhor que nos são apresentadas na palavra, você tem mais responsabilidades. Você será medido. O que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que vocês serão julgados pelo que receberam. A medida do Senhor não é imprecisa, não. Ele então vai julgando o que você possui, o que você conhece, Ele então vai julgar você. Então você será tratado segundo a medida que você conhece de Cristo. Então aquilo que você conhece de Cristo no Evangelho, você será medido. Seremos medidos pelo conhecimento que temos e possuímos de Cristo e da Sua Palavra. Então, quanto mais aprendemos, maior a nossa responsabilidade. Seremos cobrados pelo que aprendemos. Seremos cobrados pelo que aprendemos. Mas é interessante notarmos também a realidade que nós não seremos somente cobrados pelo que nós conhecemos, e nós então chegamos à compreensão de que talvez algumas pessoas possam pensar como isso é sério, e de fato é sério. Porque imagina você ter um conhecimento das verdades do Senhor, um conhecimento robusto das verdades do Senhor, e o Senhor te cobrará por isso.
Imagina como será pesado para aqueles que possuem um conhecimento das verdades do Senhor profundo, mas não vivem segundo estas verdades. Como será duro o julgamento para esta pessoa? Como será dura a punição do Senhor sobre esta pessoa que conhece tais verdades, mas nunca foi um fiel praticante das verdades? E muitas pessoas temem, inclusive, e pensam assim: eu não quero saber mais não, de mais coisas da palavra não. Eu não quero entender mais não, muito não, é melhor ficar aqui, eu estou satisfeito. Está legal o que eu conheço já. Não, porque se eu conhecer mais, rapaz, isso vai pesar, a cobrança vai ser maior. Veja que isso é um pensamento também bem equivocado, não é? Somos chamados a cada vez mais diligentemente buscar ao nosso Senhor, mas a realidade é, nós seremos julgados pelo que nós conhecemos. É dessa forma que o Senhor fará conosco no grande dia do juízo. E então, Ele nos diz por essa razão: atentai, e ainda se vos acrescentará. Mas então Ele nos chamará, apresentando-nos também no versículo 25, concluindo então, Ele vai dizer: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem se lhe será tirado. Ao que tem se lhe dará. Isso quer dizer, meus irmãos, o que tem entendimento do reino de Deus. Ele está dizendo: você vai ser julgado pelo conhecimento que você possui, mas em você buscando conhecer mais, você receberá mais. Nós não seremos apenas cobrados pelo que conhecemos, mas nós encontraremos e teremos do Senhor uma retribuição. Porque o conhecimento que possuímos e aquilo que nós buscamos conhecer mais deste conhecimento de Deus nos será dado. Então nós temos muito mais razões para buscar conhecer mais do Senhor do que temer o seu julgamento, porque nós conhecemos algo. Quanto mais conhecermos, mais Ele nos dará. Quanto mais buscarmos, mais Ele se revelará. Quanto mais buscarmos de Cristo, mais o conheceremos. Esta é a promessa do Senhor para nós. Então devemos buscar sempre, o tempo inteiro, com diligência, toda a nossa vida, pela manhã, tarde e noite, na adoração pública ao nosso Deus, conhecermos mais dEle, porque Ele nos dará mais do seu conhecimento. Mas a palavra ainda nos diz: pois ao que tem se lhe dará, ao que tem conhecimento mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que pensa que possui algum conhecimento, aquele que possui um conhecimento pequeno das verdades do Senhor, mas para falar com mais clareza, aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, mesmo conhecendo em parte algo da palavra e da vontade de Deus, do seu reino, até o conhecimento que ele possui lhe será tirado. Ele será julgado. Aqueles que conhecem a Cristo têm mais dele, mas aqueles que não desejam conhecer mais de Cristo terão até mesmo aquilo que possuem retirado deles. E eles então serão julgados, eles então serão condenados. E quem são estes? Aqueles que não desejam conhecer mais de Cristo são aqueles que não conheceram a Cristo. São aqueles que não foram salvos por Cristo. São aqueles para quem o Senhor Jesus Cristo não se revelou salvificamente. Estes, no dia do juízo, até o que possuem será tirado e eles sofrerão condenação. Mas nós somos chamados, meus irmãos, a buscar diligentemente conhecer mais o Senhor para recebermos mais dele. Como escreveu um estudioso: da mesma forma que os músculos do corpo são fortalecidos mediante exercício físico regular,
Também as graças que beneficiam a alma aumentam por meio do uso diligente que delas se faz. Quanto mais procurarmos conhecer o Senhor, quanto mais procurarmos nos aprofundar no Senhor, através dos meios de graça, através dos meios que Ele nos deu para conhecê-lo, mais seremos fortalecidos, mais aprenderemos do nosso Deus. E é esta a verdade que nós devemos abraçar, e é isto que nós devemos buscar, conhecer mais do Senhor, porque a sua promessa é: você receberá mais de mim. O que o Senhor fala, devemos ouvir. O que o Senhor nos chama a fazer, devemos fazer. A mensagem do nosso Senhor, a mensagem do seu reino é urgente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor nos faça, não homens e mulheres que simplesmente escutam a Tua palavra e não praticam, não vivem, mas que sejamos luz, luz em meio às trevas deste mundo. Que sejamos homens e mulheres que testemunham da Tua palavra e que buscam diligentemente, ó Senhor, fazer esta Tua palavra, o Teu Cristo conhecido a todos aqueles que estão perdidos neste mundo. Ajuda-nos também, Pai, a sermos diligentes na busca do conhecimento do Senhor e a nos abraçarmos a verdade de que aquilo que nós conhecemos do Senhor, mais nos será dado do conhecimento do Senhor. E então que busquemos ardentemente isto, conhecer mais o Senhor, para que do Senhor possamos receber mais. Mais daquilo que é bom, mais daquilo que é espiritual, mais de Cristo. Abençoa-nos, Senhor, deste modo, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.